Hoje eu queria, no meu destaque final, homenagear um jovem que morreu baleado num ponto de ônibus na zona sul de São Paulo. Reinaldo Souza Aroche. Tinha 20 anos. Certamente tinha sonhos de estudar, de se desenvolver, de melhorar no trabalho, de constituir uma família, né? De viver, conhecer o mundo, de conhecer o país que vive. Em suma, todos aqueles sonhos de jovem, certamente o Reinaldo tinha alguns deles. Mas ele não pôde nem pensar em materializar os sonhos, porque ele saiu do trabalho, era de noite, 22 horas, estava num ponto de ônibus, com seu celular, com fone de ouvido, ouvindo o que ele tem direito, como qualquer pessoa, podia estar ouvindo música, ouvindo noticiário, ouvindo algum recado de algum familiar, de uma possível namorada, né? E não o percebeu quando o motociclista houve uma tentativa de assalto feito por os motociclistas e o assassinaram, porque acharam que ele fez um gesto impensado, porque ele não estava ouvindo o que estava acontecendo ali no ponto de ônibus. Mas o Reinaldo Souza Aroche, de 20 anos, cometeu um grande erro. Não ele, mas os pais. Viveram no Brasil. Não pode viver no Brasil. É um país que não tem mais vida. É um país que as pessoas não podem sequer sair do trabalho, ou ir para a escola, ou circular livremente. Ele tem de pedir autorização para os bandidos, porque é um país destruído. A segurança pública hoje é o maior problema nacional, porque ele se interrelaciona com tudo, com a economia. Porque você tem um gasto, por exemplo, de vigilantes feito por prédios, moradores, por empresas. Tem empresas que gastam quase 25% do seu custo com vigilância. Uma empresa de transportes, por exemplo, né? Então, essa é a situação que a gente vive, de absoluta insegurança. Quer dizer, não é possível continuar vivendo num país como esse. Nós precisamos de medidas emergenciais, destruir essa estrutura. Quando eu falo destruir, é destruir no sentido democrático, da construção de um eficaz Estado democrático de direito. Esse que está aí não dá conta da complexidade do Brasil. O Brasil está absolutamente ingovernável, é uma terra de ninguém. E o Reinaldo Souza Aroche, de 20 anos, não pôde, como todo jovem, sonhar, viver, ter um trabalho, estudar, construir uma família. Por quê? Porque ele cometeu um erro, ele estava saindo do trabalho, ele estava com fone de ouvido e não pôde se proteger dos bandidos. Triste o Brasil, triste país em que o jovem não pode sequer usar um fone de ouvido.